Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ouvi com alguma atenção algumas intervenções e, no meu ver, acho que torna-se imperioso que se faça aqui alguns esclarecimentos. Vamos ser claros, se hoje há conselhos em que também se torna quase impossível baixar taxas de IMI, tem sobretudo a ver com a situação financeira desses municípios, sendo que elas são más e, em alguns casos, tiveram que recorrer ao PAEL e isso obriga-as a não poder reduzir as taxas de IMI e veja-se o caso, como aqui já foi referido, do caso do Porto Santo e de Santa Cruz, por exemplo, que são aquelas duas câmaras em que a situação é mais crítica. Não recorreu ao PAEL porque não houve aqui, mas de certa maneira está também em situação muito difícil e não podendo recorrer, porque não houve entendimento para isso. Hoje em dia tem uma situação muito complicada e, portanto, o IMI continua extremamente elevado e face às promessas que se foram feitas, muito sinceramente não acredito que eles consigam cumprir. Mas isso porque a Câmara não pode certamente, face à sua difícil situação financeira, cumprir com aquilo que era a expectativa da maioria dos santacrucenses. Mas, noutros casos, embora com menor gravidade, o facto é que a margem também de manobra é extremamente baixa, ou, digamos, quase inexistente, porque este imposto, sabemos nós, faz com que se possam equilibrar algumas das contas municipais de alguns municípios e daí, portanto, não haver o grande interesse em salvaguardar as populações no que toca à descida deste imposto. Mas o facto aqui, e desculpe que lhe diga, Sr. Deputado Roberto Silva, o que importa aqui discutir não são as taxas. As taxas é uma parte do problema. O que importa aqui, acima de tudo, é discutir a questão dos zonamentos e dos coeficientes. E isso pode, de facto, ser alterado, indiferentemente de haver ou não PAEL. Porque isto, de facto, vai permitir que se resolvam problemas que, hoje em dia, fazem com que, numa mesma rua, munícipes paguem mais do que outros, indiferentemente do valor patrimonial do seu imóvel. Portanto, há aqui situações que podem ser corrigidas. As zonas que, de facto, estão muito mal classificadas em termos de coeficientes e zonamentos e que podem certamente subir e o contrabalanço disto possa, de facto, manter mais ou menos a mesma receita e beneficiar muitos municípios que hoje em dia estão a ser claramente penalizados com esta situação. E, portanto, esta proposta tem algum sentido vir porque permitiria fazer com que esta situação fosse, pelo menos, discutida no seio das câmaras municipais com o Governo Regional. E, portanto, nesse aspecto, o mérito da proposta é exatamente este. Suscitar a discussão, suscitar a elaboração de novo planeamento que permita, de facto, encontrar as zonas que devem ser reavaliadas e, com isso, resolver um problema que, julgo eu, é incontornável, tem que ser resolvido.